Olá, tudo bom? Meu nome é Neide Zamboni, estou aqui hoje fazendo essa gravação, dando continuidade a um projeto que eu iniciei, o Livro ao Vivo, onde eu coloco minhas ideias. E sempre essas ideias estavam sendo colocadas como literatura, como prosa, como verso, mas está dando tão certo que eu resolvi estender esse projeto para as minhas aulas. Então, eu estou gravando hoje para falar um pouquinho sobre o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu, através desse livro ao vivo, eu dou uma introdução ao que a gente tem muito a dizer sobre esse documento, mas que depois deverá ser estudado na íntegra, tá? Capítulo por capítulo, título por título. Mas agora eu vou apresentar essa gravação para que a gente comece a se familiarizar com o assunto. Vou interromper vou compartilhar a tela para poder ler para vocês. Até já. ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, já é um adulto. Nasceu há 31 anos atrás, em 1990. Quando olhamos para esses tipos de documentos, ficamos pensando, qual a razão de existirem? Seria possível uma civilização pautada em valores, os quais por si só garantissem uma convivência pacífica e digna? Nem com uma overdose de otimismo conseguiríamos uma resposta afirmativa para esta questão. Se não tomarmos cuidado, corremos o risco de entrar no polo oposto, ou seja, de um pessimismo sombrio, causado pelo fato de que, na vida real, em muitas situações, nem as leis conseguem dar conta para que uma vida plena seja estabelecida em nome da dignidade e da cidadania. Com relação à criança e ao adolescente, percorrendo a linha do tempo da história, percebemos que durante a Idade Média, a criança não era considerada. Era comum nas famílias que nascessem muitas, das quais grande parte morreria. Era assim mesmo. Isso acontecia tanto nas famílias reais, que às vezes perdiam na mais tenra idade aquele que seria o herdeiro do trono, como nas famílias pobres. Ainda hoje no Brasil, principalmente nas regiões castigadas pela seca e pelo abandono político-social, escutamos pessoas dizendo: tive 17 filhos, 10 Deus levou. Falando de mim, fui criada dentro dos padrões tidos como normais para minha época. Tempo em que criança não chiava e mesmo que eu não entendesse ou discordasse de algo, tinha que engolir sapos, enfiar a viola no saco, ir para o meu quarto e ficar falando com os meus amiguinhos imaginários. No meu tempo, criança acreditava em Papai Noel até menos os seus 12 anos. Papai Noel começava a ser substituído pelo sonho de ser um príncipe encantado. Muitos me diziam, vai brincar, estamos conversando. E essa conversa não é para criança. Daí a imaginação corria solta. Algumas palavras ecoavam no espaço e eu ficava com medo delas. Que seria aborto? O que teria acontecido com a filha da vizinha? Escutei que o namorado havia feito mal para ela. Seria virgindade? Nossa, cruz credo. Realmente adulto fala cada coisa. Melhor mesmo era voltar para o meu canto e brincar de boneca. O tempo passa muito rápido. Durante esse passar do tempo, nem tudo que acontece é coisa boa.
Com relação à criança e ao adolescente, foi preciso que leis fossem criadas para protegê-las. Se brincadeira, mas a falta de cuidados rondam a vida dessas crianças e adolescentes. Muito do que Papai Noel postas do ECA, podemos dizer que ele é composto por 267 artigos, organizados em títulos e capítulos. Vamos rapidamente transitar entre essas letras para delinear uma trilha de do seu teor. Leis existem para que sejam cumpridas e estudadas. Melhor ter uma noção do que elas transmitem e que sejam garantidas do que simplesmente decoradas e não exercitadas. Iniciando nossa caminhada, temos o título 1, que fala das disposições preliminares. Engloba os artigos 1º ao 6º e fala da proteção à criança e ao adolescente, citando que criança vai até os 11 anos de idade e adolescente até os 18, e dependendo das circunstâncias, podendo chegar aos 21 anos. Garante à criança os direitos inerentes à pessoa humana. Então, a criança agora não é mais vista como era na Idade Média. Fala do dever da família, da comunidade, da sociedade e do poder público para com ela. Garante seus direitos à opinião, aos estudos, à dignidade, ao lazer, esportes e na prioridade que devem ter nas situações de socorro, alertando para os casos de negligência e abuso. No título 2 dos direitos fundamentais, que engloba os artigos 7º ao, eu vou colocar aqui em número sequencial, 69, nos falam dos direitos à vida e à saúde da criança, do adolescente, da gestante e da nutriz. Fala da obrigatoriedade da identificação dos recém-nascidos nas maternidades, de se guardar por 18 anos os prontuários individuais. Como percebemos, estamos só transitando por entre os artigos. É nosso primeiro acesso. Uma vez aberta essa porta, deveremos nos deter em cada ponto e vírgula, a fim de desvendarmos tudo que o ECA nos trouxe e muitas vezes nos decepcionarmos, por percebermos que até hoje muitos desses pontos permanecem só no papel. Ainda nesse título, temos informações sobre o Conselho Tutelar, da obrigatoriedade das vacinas, do direito de ir e vir, do direito de brincar, da questão da família substituta, garante-se os mesmos direitos dos filhos adotados aos filhos naturais, das questões da perda do pátrio poder, dos direitos dos filhos fora do casamento e da proibição do trabalho infantil. Quanto ao título 3, que engloba os artigos 70 a 85, ficamos sabendo das questões de prevenção. Chegamos à parte especial que no título 1 trata das políticas de atendimento, englobando os artigos 86 a 97. Passando pelo título 2 dessa parte especial, temos as medidas de proteção nos artigos 98 a 102. O título 3 fala da prática do ato infracional, cujos artigos que vão de 103 a 128 trata dos direitos individuais, das garantias processuais, das medidas socioeducativas e da remissão. Estamos agora no título 4, que aborda as medidas pertinentes aos pais e responsáveis, redação dos artigos de 129 e 130. No título 5 do Conselho Tutelar,
que nos artigos de 131 a 140 tratam dos seus respectivos capítulos das atribuições dos conselhos, das competências, da escolha dos conselheiros e dos impedimentos. O título 6 trata do acesso à justiça mediante os artigos 141 a 224, relatando cada capítulo os seguintes temas: justiça da infância e da juventude, dos procedimentos, dos recursos, do Ministério Público, do advogado, da proteção judicial, dos interesses individuais, difusos e coletivos. Quanto ao título 7, estabelece as questões dos crimes e das infrações administrativas, encampando os artigos 225 a 258. Concluindo, chegamos às disposições finais e transitórias que fecham os artigos 259 a 267. Nesse momento da minha leitura, estou percebendo que tem um errinho de digitação aqui encampando, tá? Depois a gente corrige. Nesse momento da minha leitura, com certeza, os mais observadores notaram que fui citando os artigos em ordem numérica, embora deveria ter observado a sequência ordinal. Eu peço desculpas. Justificando que já faz muito tempo que aprendi isso na escola e levaria mais ainda para recordá-los. Mas espero que vocês façam isso corretamente. O certo é o certo, sempre. A minha urgência nesse texto é outra, é falar dos direitos da criança e do adolescente. Hoje, talvez, eles não sejam convidados a se retirar das conversas de gente grande, como era no meu tempo. Percebo em muitas situações justamente o contrário. Os adultos é que não conseguem mais conversar quando as crianças estão por perto. Não podemos generalizar. Tem crianças e adolescentes mais protegidos nesse Brasil e muitos ainda distantes de uma realidade sadia. Nossa esperança, um novo Brasil fundamentado em uma nova escola, onde o ensinamento maior seja o da construção da cidadania plena. Neide Zamboni, desde 1972 em sala de aula, acreditando que esse Brasil ainda tem jeito. Eu peço desculpa, né? Os cachorros da Redondeza resolveram participar da nossa gravação e eu não tenho como evitar isso, né? Mas por que eu fiz isso? É para dar um aquecimento nesse assunto. Quando a gente estuda a legislação, geralmente o assunto é árido, né? Pesado. Ele se origina numa situação de coisas que não estão acontecendo da melhor forma possível. Ele foi muito estudado, muito debatido, ele vem para proteger direitos. Só que quando você protege um direito, às vezes você está entrando num território que outras pessoas, principalmente o poder instituído, de alguma razão, vai se sentir incomodado. Então, é por isso que, infelizmente, muitas leis não saem do papel. Mas, enquanto professores, é nosso dever, tá? Nosso cuidado, estar zelando por isso e trazendo esses assuntos para o nosso dia a dia. Então, essa gravação foi só para dar uma introdução no assunto e as próximas aulas serão ao vivo, quando a gente vai se deter por cada título, por cada capítulo, por cada artigo, e esperando que isso nos ajude a fazer melhor o nosso papel de educadores. Muito obrigado e até breve nas nossas aulas ao vivo.